Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, a palavra de Deus fala assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do nosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ontem nós tivemos aqui um tempo muito precioso, né, de comunhão com a Adeleia. E através da vida da Adeleia, o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, né, sobre essa parábola das 10 virgens, né. E quando nós olhamos aqui para essa parábola, nós podemos identificar o perigo que é quando nós permitimos que as distrações venham de encontro com as nossas vidas, né. Então, hoje em dia, é muito raro nós ouvirmos pregações que falam sobre a volta de Jesus, sobre verdadeiramente que nós precisamos estar em vigilância, que nós precisamos realmente nos arrepender dos nossos pecados, né, dos nossos maus pensamentos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós fazemos. E quando nós olhamos aqui para essa parábola das 10 virgens, né, vai falar aqui do azeite, né, o que mantém uma candeia acesa, uma lamparina acesa? É o óleo, né? E quando nós olhamos para o óleo ele é representado pela presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem nos constrange, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça todos os dias das nossas vidas. Então, todas as vezes que as distrações, elas vêm, muitas vezes mascaradas de coisas de Deus. Muitas vezes existem oportunidades, existem pedidos de ajuda, existem situações que acontecem sobre as nossas vidas que têm uma aparência de ser algo de Deus. Tem uma aparência de ser alguém que está vindo falar em nome do Senhor. Só que muitas vezes, se nós não nos atentarmos, se nós não entendermos que nós precisamos realmente desse óleo e da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, possivelmente nós vamos cair em muitas armadilhas. E nós vamos nos enganar, e nós vamos nos distrair e perder o nosso tempo com coisas das quais o Senhor não pediu com que nós fizéssemos. Né? Então, eu posso dizer assim que eu tenho vivido esse tempo sobre a minha vida onde eu tenho orado ao Senhor por muito discernimento, né? Porque muitas vezes o noivo realmente, eu creio muito nessa palavra, que o noivo ele está às portas. Eu creio sim que a volta de Jesus está muito próxima de acontecer. E se nós estivermos, né, como essas virgens aqui, que estavam distraídas, não estavam ali com o seu azeite em dia, né, podemos colocar assim, mas estavam ali desesperadas, tentando pegar emprestado de alguém o azeite. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Muitas vezes nós queremos emprestar o nosso azeite para outra pessoa. Nós queremos derramar sobre a vida das pessoas coisas que Deus depositou nas nossas vidas, e são pessoas que não querem que seja derramado desse óleo puro e verdadeiro sobre a vida deles. Muitas vezes o que as pessoas querem é com que nós venhamos só resolver o problema das pessoas, mas elas não querem Jesus verdadeiramente. Elas não querem o óleo da unção verdadeiramente. Elas não querem pagar o preço de buscar pelo óleo da presença do Espírito Santo sobre a vida delas. Né? E muitas vezes o inimigo usa situações sutis à nossa volta, onde nós cremos assim que são pessoas que Deus quer nos usar sobre a vida dessas pessoas, porque a gente acredita que são pessoas que querem a presença de Jesus, e no final da conta você vai descobrir que a única coisa que elas queriam era o teu azeite emprestado. Elas queriam algo que suprisse a necessidade delas ali no momento, mas elas não queriam verdadeiramente a presença do rei.
Elas não queriam verdadeiramente ser transformadas nessas virgens prudentes que estavam ali com a sua lamparina acesa e alimentando a sua lamparina ali com o óleo da presença do Espírito Santo. Então a minha oração dentro desse tempo é que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria em quem nós devemos derramar, sabe, ser canal de derramar esse óleo sobre a vida dessas pessoas, sabe? Com que nós não venhamos a desperdiçar o nosso tempo com situações, com pessoas muitas vezes que não querem a presença do Senhor, né? E que nós venhamos a realmente aprender a dizer não quando o Espírito Santo nos manda dizer não. Mas com que nós não venhamos a viver uma vida com distração, tirando o nosso foco realmente da presença do Senhor, tirando o nosso foco realmente daqueles que realmente querem, precisam de ajuda e querem, né, mais da presença de Jesus, querem muitas vezes você ali do lado para ajudar essas pessoas a levar elas mais perto do Senhor. Porque às vezes são pessoas que estão vivendo assim como médicos, não sabem por onde começar, não sabem o caminho a seguir, não sabem como fazer para realmente procurar ouvir a voz do Senhor, e muitas vezes Deus nos coloca no caminho dessas pessoas para ser essas pessoas de amigo de propósito, que vão ajudar essas pessoas, né, a manter o óleo na candeia delas acesa. Mas elas vão entender no final de tudo isso que a principal responsabilidade de manter essa lamparina acesa não depende de nós, mas depende delas mesmas. Depende da sede, da fome, da presença de Deus que essas pessoas têm, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor, quando Ele vier e nos encontrar, que nós possamos estar realmente com as nossas lamparinas acesas, com as nossas lamparinas cheias do óleo da presença do Espírito Santo, né, sendo guiados pela presença do Espírito Santo, em constante vigilância, né, com a nossa fé renovada, nos arrependendo todos os dias dos nossos pecados e tirando toda e qualquer distração do nosso caminho. Porque vai existir momentos na nossa vida, irmãos, que nós vamos precisar entender que poucas pessoas vão caminhar do nosso lado. E nós precisamos conseguir entender isso. E se essas pessoas que estão caminhando do nosso lado são pessoas que nos levam para mais perto de Jesus, então é suficiente. Eu não preciso ser uma pessoa rodeada por multidões. Multidões que só querem os milagres. Mas nós precisamos ser rodeados verdadeiramente de discípulos que querem verdadeiramente a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo. Então o que eu aprendo aqui com essa parábola é: quando a porta se fechar, que nós não sejamos esses que vão ficar, né, de fora do reino, onde o Senhor vai olhar para nós e vai dizer que não nos conhece, porque perdemos muito tempo com coisas que não eram aquilo que o Espírito Santo queria, com que nós realmente depositássemos a nossa energia, a nossa força, o nosso amor, a nossa dedicação, né, e muitas vezes até a proclamação da palavra que sai da boca de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa realmente, sabe, começar a limpar as nossas vidas e que nós possamos estar sujeitos a essa limpa sobre a nossa vida. Deixar ir quem precisa ir, abrir mão do que tem que abrir mão e permanecer, né, na vontade do Espírito Santo e na direção do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Então foi essa palavra que o Espírito Santo dividiu. Amém? Amém.